Entenda de uma vez o que entra no cálculo da pensão alimentícia. Eu sou Ana Leonilda e esse aqui é o canal Poder Familiar. Bom, pessoal, uma dúvida que eu escuto com frequência é a seguinte: qual o valor de pensão alimentícia que meu filho tem direito? Nós aqui do canal Poder Familiar já falamos sobre pensão alimentícia, mas esse vídeo de hoje ele é especial. Eu vou ensinar para vocês como que se calcula detalhe por detalhe a pensão alimentícia. Muitos pensam que a pensão alimentícia é só para os alimentos, para a escola e para o remédio. É sim para tudo isso. Para tudo isso e muito mais, gente. Eu falei muito mais. Para falarmos desse tema, nós precisamos analisar três termos muito importantes: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Vamos começar então com a necessidade. Bom, pessoal, cada família tem um padrão de vida diferente. Cada criança tem uma necessidade diferente. Vocês não concordam comigo? Tem crianças que nascem com alguns problemas respiratórios, tem crianças que têm que fazer fono, tem crianças que têm que fazer terapia ou até algum esporte para poder preservar a saúde. Cada criança tem uma necessidade e é por isso que a necessidade ela tem que ser analisada caso a caso. E quem que vai trazer essa necessidade para um processo, para um juiz analisar qual que é o valor correto? São os pais. A mãe ou o pai que tiver com essa criança, certo? E para isso tem que fazer uma tabela explicando certinho cada gasto que a criança tem. Vamos dividir esse cálculo em duas partes: necessidades individuais e necessidades da casa. Nas despesas individuais entram a alimentação, que são não só o que a criança consome dentro da casa, mas também o lanche escolar. Entra vestuário, roupa, sapato, medicamentos, entra também o transporte, não é só a gasolina se os pais possuírem carro, né, e transportar para a escola e para outros lugares, mas também a van escolar, gente. Se a criança usa, é uma despesa da criança, não é mesmo? Temos o lazer, a criança pode ir em teatros, shoppings, parques, depende do padrão de vida dos pais também, né? E da qualidade de vida que ela leva. Enfim, são despesas específicas da criança, da rotina dela ali do dia a dia. E agora a gente tem também as despesas com a moradia. O que entra nas despesas com a moradia? Lembrando que com a moradia, gente, não é a despesa total da casa, tá? O valor de gastos que a casa tem, das coisas que a gente vai falar aqui, é somado e dividido pelo número de pessoas que moram nessa casa. Não vão se esquecer, tá? Então, o que entra? Entra luz, entra água, entra aluguel, entra condomínio, IPTU também entra. Gente, entra produtos de limpeza como sabão em pó, detergente. Todas essas despesas, a criança ela precisa dormir numa cama limpa, ela precisa usar um uniforme limpo para ir para a escola. São despesas da criança sim. Só que o diferencial é que essas despesas, no valor geral da casa, ela tem que ser dividida entre as pessoas. Não vão esquecer disso, tá? É só o gasto da criança. Agora, vamos falar da proporcionalidade. Todo mundo sabe aqui que tanto o pai quanto a mãe são responsáveis pelas despesas da criança. Sabe dessa, né, Luiz? Então, galera, a situação financeira dos dois tem que ser investigada. E isso é muito importante, por quê? Porque todo mundo acha que as despesas da criança sempre têm que ser divididas em dois. Gente, se um pai ganha muito mais que a mãe, ou se a mãe ganha muito mais que o pai, quem ganha mais tem que pagar mais, né? Tem que contribuir mais, vocês não acham? Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro para vocês. Vocês lembram do João Bazuca, que ele reconheceu a paternidade do Juninho? Então, acontece que ele e a Osvalda se separaram. E aí, reconheceu a paternidade, né? Vem aqueles deveres, a gente falou lá nesse vídeo. Acontece que o João Bazuca ganha R$2.000 por mês. Vamos colocar 2 salários mínimos. E a Clibéria ganha 1 salário mínimo. Então, se as despesas totais do Juninho forem R$900, não seria justo que o João Bazuca pagasse o dobro que a Osvalda? Isso, gente, é proporcionalidade. Ou seja, se o João Bazuca ganha mais, ele vai ter que ajudar mais. Vamos falar da possibilidade.
Toda vez que a gente escuta a palavra possibilidade no direito de família, lá vem aqueles 30% na nossa cabeça. Gente, isso é um mito, isso não tá na lei. O pai, ele não tem que pagar nem 30% do salário mínimo, nem da renda dele para o filho. Sempre é calculado conforme a necessidade da criança, a proporcionalidade entre as rendas e a possibilidade do pai, tá? Então, o que acontece que todo mundo tem na cabeça esse 30% é porque sempre a pensão é fixada em porcentagem e geralmente é arredondada. 20, 25, 30, 35% do salário ou mínimo ou do contra-cheque do alimentante. Cada caso é um caso. A gente tem 2 crianças aqui. Os 2 pais ganham um salário mínimo. Como que é verificada a possibilidade? Tem que ser analisado a possibilidade do pai nas despesas que ele tem. Então, por exemplo, assim, se um pai tem 30 anos, trabalha, é saudável, ganha um salário mínimo. O outro pai tem 70 anos ou 60 anos, é doente, tem várias despesas de saúde. Será que o juiz vai fixar o mesmo valor de pensão? Outra coisa é quando o pai ganha muito dinheiro. Criança não é sócio de pai, tá? Então não é porque o pai ganha 100 mil por mês que a criança vai ganhar 30 mil de pensão alimentícia. Primeira coisa, tem que ver, já falei, necessidade da criança e, claro, tem que manter um padrão de vida bom. Por quê? Porque o pai tem condição de arcar, mas isso é dentro do razoável, né? Tem aqueles pais que são profissionais liberais, tem pais comerciantes, pais autônomos. O que acontece? Eles não têm salário, gente. Então, a pensão alimentícia ela é fixada de acordo com o salário mínimo. Já aqueles pais que são servidores públicos, é de acordo com o holerite dele. E o cálculo é feito assim. Lá no holerite dele, já tem os adicionais, o salário base, os bônus e tudo que desconta. Então, tem que pegar esse salário base e toda a renda que é de natureza remuneratória, gente. 13º, adicional de férias, tudo isso que é remuneratório, soma com o salário base e depois tira a previdência, né, e o imposto de renda. Aí, desse valor que é jogada essa porcentagem. E não entra no cálculo aquelas verbas de natureza indenizatória, as verbas rescisórias, vale alimentação, auxílio acidente e participação nos lucros da empresa. Por fim, vamos falar da prestação de contas. Cabe ou não cabe, afinal, a prestação de contas? Bom, se for para o pai ir lá exigir exatamente centavo por centavo o gasto da criança, não cabe, né? Vamos ter bom senso, gente. Mas se o pai ele tiver provas objetivas que indiquem um desvio de dinheiro, aí sim ele pode pedir para o juiz uma prestação de contas do valor que ele paga. E isso é entendimento recente do STJ, hein? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou falar mais uma vez para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar. E como Vilela diz, beijos de luz para vocês.